Então agora a gente vai aqui para a parte de criação de público dentro do seu gerenciador de anúncios. Lembrando que esse público vai ser criado para que quando você criar lá suas campanhas de distribuição de conteúdo, as suas campanhas de captação de lead, você já tenha esse público pronto para você ter maior desenvolvimento, maior resultados aí nas suas campanhas. Então para você chegar aqui nessa página que eu estou de criação de público, você vai entrar dentro do seu gerenciador de anúncios, você vai entrar nele. Após ter entrado nele, você vai vir aqui, ó, no menu lateral à esquerda, você vai clicar nesses pontinhos aqui, você vai clicar em públicos. Quando você clicar em públicos, você vai ser direcionado aqui para essa página. Quando você chegar aqui, você vai vir aqui, ó, criar público. Público personalizado. Tem várias opções de público aqui para você criar, mas vamos começar aqui pelo público personalizado. Esse público personalizado é o público quente, ou seja, são pessoas que acessaram lá o seu site, que se envolveram lá no seu Instagram, que se envolveram lá no seu Facebook, que curtiram, que compartilharam. São essas pessoas. Então você vai conseguir traquear todas elas para depois criar anúncios específicos para elas ou acrescentar elas aí nos seus anúncios. Então vamos começar aqui. Você clica em criar público, público personalizado. Após você ter clicado em público personalizado, vai abrir essas opções aqui para você estar criando. Vamos começar aqui por site. Vamos no passo a passo aqui, começando pelo site. Você clica aqui em site e vai abrir essas opções para você. Certifique que o seu pixel esteja selecionado. É muito importante isso. Você vai selecionar o seu pixel. Após isso, você vai vir aqui, ó, todos os visitantes do site. Você vai clicar aqui e você vai vir aqui, ó, Page View. Clique em Page View, depois refinar por. Você vai clicar depois aqui em URL. Após clicar em URL, você vai escrever aqui a sua URL ou vai copiar lá do seu site. Então, eu vou copiar aqui a minha URL. Lembrando, você não pode copiar essa última barrinha aqui que aparece aqui que o navegador coloca e nem antes do seu domínio. Ou seja, você não vai copiar aquela parte onde fica https://http://, você não vai copiar essa parte daqui, você vai copiar a partir do seu domínio até ali a sua página. Você não vai copiar essa última barra que aparece aí no seu domínio. Você não vai copiar ela, você vai copiar a partir daqui, ó. Você vai copiar apenas isso daqui ou apenas isso daqui, se o público que você estiver criando é da sua página inicial. Mas se há uma página no seu site, se há uma página, você copia tudo isso daqui. Você copia o seu domínio e copia lá o nome da página. Então você copia, dá um Ctrl C e você entra aqui e dá um Ctrl V. Então, ou seja, você cola ele aqui dentro. Após você ter feito isso, você vai vir aqui, ó, você vai criar uma nomenclatura para esse público. Lembrando que a sua nomenclatura vai te servir para você identificar esse público depois. Então você tem que criar uma nomenclatura que faça com que você identifique de forma mais precisa o que tem nesse público e o que é esse público. Então você pode perceber que aqui em cima está mais ou menos o seguinte: Page View nos últimos 30 dias, ou seja, pessoas que visualizaram certa página nos últimos 30 dias. No caso, as pessoas que visualizaram essa página rixdigital.com/lançamento nos últimos 30 dias. Lembrando que você pode traquear apenas as pessoas do seu site, as pessoas no site onde você instalou o seu pixel. Não tem como você criar esse público no site de outras pessoas. Você vai conseguir apenas no seu site, porque é no seu site que vai estar instalado aí o seu pixel. Então você consegue traquear apenas as pessoas do seu site, onde você instalou ali o seu pixel. Então, o que você vai fazer? Aqui em nomenclatura, você vai criar uma nomenclatura de fácil identificação desse público. O que eu indico você fazer? Você fazer o seguinte: view page traço lançamento traço número de dias. Então, no meu caso aqui, 30 dias. Então você cria desse jeito. Por quê? O que eu estou falando nessa nomenclatura? Eu estou falando o seguinte: esse é um público de visualização de página, é um público de visualização de página da página lançamento e é uma página que foi visualizada é um público que foi visualizado nos últimos 30 dias. Aqui você tem como colocar até 180 dias. É o máximo que você consegue colocar.
Então, se você colocou aqui 180 dias, você vem aqui e coloca 180 dias. Se a sua página é a página sorricsdigital.com, você vai colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui o seguinte: principal. Então você pode colocar como que aquela página é a sua página principal. É muito importante essa nomenclatura. Não coloque aqui qualquer coisa. Coloque a nomenclatura de fácil identificação desse público. Após você ter feito criado a nomenclatura, ter copiado isso aqui, você vai clicar aqui, ó, em criar público. Eu não vou clicar porque eu não quero criar esse público. Então, é só você clicar lá em criar público. Após isso, você vai criar outro público aqui dentro. Você vem aqui, criar público. Público personalizado. E a gente vai aqui para a lista de clientes. Ou seja, aqui você vai criar o público da sua lista de e-mail, aquela lista que você vai captar lá no seu MailChimp, ou a sua lista que você já fez outras captação, ou a lista que alguém vai te emprestar. Então aqui você vai subir essa lista para você anunciar para essas pessoas que estão naquela lista lá que cadastrou em algum momento aí na lista. Então você vai clicar aqui, ó, lista de clientes. Clicou aqui, você vai clicar aqui, ó, avançar. Depois você vai selecionar não e vai clicar em avançar. Após isso, você vai subir aqui a sua lista. Lembrando que ela tem que estar no formato CSV ou TXT, ou seja, formato de bloco de notas ou formato Excel. É muito importante isso. Se você vai extrair, se você vai exportar a sua lista lá do seu MailChimp, então basicamente ela já vai vir aqui em CSV. Ela já vai vir preparada para você. E como é que você extrai a sua lista lá do seu MailChimp? É muito simples. Você vai entrar lá no seu MailChimp. Após isso, no layout principal aqui do MailChimp, você vai vir aqui, ó, no menu lateral à esquerda, você vai clicar aqui, ó, audiência. E vai clicar aqui no número da sua audiência. Você vai clicar aqui, ó. Após clicado, você vai fazer o seguinte, vai carregar aqui e você vai selecionar aqui, ó, exporte segmento ou exportar segmentos. Clicou nele, vai recarregar aqui e vai aparecer isso daqui, ó, exportando para CSV. Você espera um pouquinho porque ele vai recarregar e vai liberar para você estar exportando. Você espera um pouquinho, recarregou a página aqui automaticamente. E após isso você vai clicar aqui, ó, exportar, e esse outro negócio aqui, você vai clicar aqui, ó. Clicou nesse botão, ele vai exportar para você. Vai baixar aqui, você percebe que ele baixou aqui para mim. Você clica aqui, mostra na pasta. Você vem, extrai ele. Após ser extraído, você vai voltar lá no seu gerenciador de anúncios, você vai vir aqui, ó, carregar arquivo. Aliás, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, simplesmente vir aqui, abrir a sua página, a sua pasta e vai arrastar aqui para dentro do seu gerenciador de anúncios. Você vai arrastar aqui para dentro desse retângulo aqui, ó. Arrastou, ele vai carregar aqui para você. Você dá um nome para essa lista, você dá um nome para isso aqui. Todos os seus públicos, ele tem que ter nome, para que quando você criar os seus anúncios, você saiba que público se refere àquilo. Então aqui nesse caso, você vai criar para você uma nomenclatura de fácil identificação. O que eu aconselho para você? Você fazer o seguinte: lista de e-mail, traço, você vai colocar após o traço o seguinte, você vai colocar o traço a data que você subiu essa lista. Então, por exemplo, é 9/12/2020. Por quê? Porque você vai precisar atualizar aqui essa lista que você subiu. Porque conforme vai entrando mais pessoas para a sua lista, você vai precisar ir atualizando essa lista. E aqui você vai saber quando que foi que você exportou essa lista aqui para dentro do seu gerenciador de anúncios. Então você vai saber disso. Se você não colocar a data, você não vai saber quando que você subiu isso aqui. Então você não vai saber se esse público está atualizado, se não está atualizado. Então você não vai ter esses dados aí. Você precisa colocar a data para você saber quando que você subiu essa lista de e-mail aqui para o seu gerenciador de anúncios. Quando que você criou esse público de lista de e-mail. Após você ter criado essa nomenclatura, você vai vir aqui, ó, avançar. Clicou em avançar, você pode desselecionar isso daqui, não carregar e não carregar. Você deixa apenas o e-mail. Você clica aqui, ó, carregar e criar. Após isso, você clica aqui, ó, carregar mesmo assim. Aí vai carregar aí a sua lista de e-mail
Após ter carregado, você clica aqui ou concluir ou fecha aqui, ó. Pronto. Pronto. Fechou. É isso daí. Após isso você vai criar outro público personalizado. A gente já criou o público do site, a gente já criou o público de lista de clientes, agora a gente vai criar o público de View Vídeo. Você clica aqui, ó, View Vídeo. Quando você clicar aqui, ó, nessa parte de envolvimento, quando você clicar nesse retângulo em branco, vai aparecer algumas opções para você. Vai aparecer aqui, ó, pessoas que visualizaram pelo menos 30 segundos do seu vídeo, e vai vir as outras opções. Pessoas que visualizaram a 95% do seu vídeo. Então aqui você pode criar públicos de pessoas que visualizou ali 3 segundos do seu vídeo. Então, a partir do momento que ela viu 3 segundos do seu vídeo, ela vai entrar aqui para o seu público. O Facebook, o seu gerenciador de anúncios vai traquear essa pessoa e essa pessoa vai entrar aqui dentro do seu público. Então, eu vou criar aqui de exemplo esse de 15 segundos aqui. Eu seleciono. Após isso, quando você selecionar, vai aparecer isso aqui para você. Escolher vídeo. Você clica e você seleciona a sua página. Então, eu vou selecionar aqui o perfil comercial do Instagram. Após isso, você vai selecionar todos os seus vídeos. Você vai ter que selecionar um por um que você vai querer que entra aqui dentro desse público. Você vai ter que selecionar. Você vai selecionando. Selecionando. Você seleciona um por um. Após ter selecionado todos os vídeos, você vai vir aqui, ó, confirmar. Clicado em confirmar, eles vão ficar aqui pré-visualizados para você e você pode também escolher quando que você quer traquear isso. Então, você pode escolher, eu quero que o gerenciador de anúncio traqueie as pessoas que viram esses vídeos nos últimos 365 dias, 60 dias, 30 dias. Você pode escolher o número de dias que você quer aí que o gerenciador de anúncios capta aí essas pessoas que visualizaram esses vídeos seu. Lembrando que no máximo você pode colocar aqui 365 dias. Até 365 dias atrás, ele vai conseguir aí colocar dentro do seu público. Mais do que isso, ele não vai conseguir. Por exemplo, 368 dias. Esses 8 dias ele não vai conseguir pegar. Aliás, esses 3 dias ele não vai conseguir pegar. Ele vai pegar apenas 365 dias. Então, fica no entendimento isso. Você seleciona aqui os dias e aqui você vai criar o nome do público de fácil identificação aqui também. Você pode colocar aqui o seguinte, View Vídeo, aí você vai dar um nome para essas categorias de vídeo sua. Então, por exemplo, vídeo nugget, vídeo longo, vídeo de procedimento, vídeo aula. Então você dá um nome para esses vídeos que você selecionou. Lembrando, seleciona os vídeos por categoria. Não sai selecionando todos os vídeos que você posta, mas seleciona vídeos por categoria, porque assim você consegue saber a qualidade daquele público de view vídeo que você está selecionando. Então, por exemplo, se você selecionar lá todos os vídeos lá do seu Instagram ou do seu Facebook, você não vai conseguir identificar que tipo de pessoa que assistiu aqueles vídeos, porque pode ter assistido clientes de procedimentos e pode ter assistido clientes de curso, possíveis alunas. Então, se você não souber separar ali o assunto daquele vídeo, selecionar o vídeo por assunto, por categoria ali, você vai ter um público muito grande ali e você pode acabar mostrando anúncios de curso para clientes de procedimento, o que vai fazer você perder dinheiro aí, o que vai fazer seu lead sair mais caro, sua distribuição sair mais caro. Então aqui, quando você estiver selecionando seus vídeos, seleciona tipo aí por categoria. Categoria de vídeos que eu faço videoaulas, categoria de nuggets, categorias para pessoas de procedimento. Então você seleciona isso e aqui na nomenclatura você coloca aí essa categoria que você escolheu. Então, por exemplo, no meu caso eu vou escolher aqui nuggets, que são vídeos curtos derivados lá dos meus raízes. E eu vou colocar depois isso o nome da visualização. Então, no meu caso aqui é True Play. Então, vou escrever aqui e 365 dias. Quando eu observar essa nomenclatura, eu já vou saber que tipo de público é esse. Então, eu vou saber que esse público é o público de view vídeo, de visualização de vídeos nuggets que eu tenho lá nas minhas redes sociais e vídeos True Play, ou seja, pessoas que visualizaram
15 segundos desses vídeos nuggets meu nos últimos 365 dias. Então aqui eu tenho todos os detalhes sobre o meu público, sobre a identificação desse público, sobre a qualidade desse público. Então quando eu for criar a minha campanha, vai ficar mais fácil de identificar que tipo de público é esse daqui. Então você segue aí esse tipo de nomenclatura, você coloca lá viu vídeo, coloca a categoria daquele vídeo, coloca aqui o que você selecionou. Então no meu caso eu coloquei aqui 15 segundos to play, mas se você tivesse colocado 3 segundos, você coloca aqui 3 segundos. Se você tiver colocado aqui 95%, você vem cá e coloca 95%. Para você saber ali quantos por cento, como que foi ali a respeito da visualização daqueles vídeos. E por último você coloca aí o número de dias. Após isso você clica aqui ó, em criar público. Eu não vou criar porque eu já tenho um público desse tipo. E a gente criou aí o nosso público de visualização de vídeo. Após isso você vai clicar aqui em criar público, vai vir público personalizado e depois disso você vai vir aqui ó, conta do Instagram. Você vai simplesmente deixar esse primeiro aqui ó, todos que se engajaram com sua conta profissional. Pode deixar nos últimos 365 dias. A nomenclatura você vai colocar o seguinte, como aqui eu escolhi, como isso aqui é um público de perfil comercial do Instagram, você vai colocar o seguinte, IG envolvimento e você vai colocar aqui o número de dias. No meu caso, 365 dias, ou seja, é um público de envolvimento do Instagram nos últimos 365 dias, ou seja, minha nomenclatura é de fácil identificação aí desse público. Então você clica aqui ó, em criar público. Aqui basicamente esse público é bem simples aí de ser criado. Então a gente criou aí mais um público. Eu vou voltar ali para a gente relembrar os públicos que a gente criou. A gente criou o público de site, o público de lista de clientes, o público de view vídeo e o público de envolvimento do Instagram. Lembrando, é necessário você fazer as configurações que eu mostrei na aula anterior sobre a configuração do Instagram. Não tem como você criar anúncios aqui, você criar esses públicos aqui, aliás, com a sua conta como criador de conteúdo ou sua conta pessoal. Não tem como. A sua conta tem que estar como conta de empresa, como conta empresarial. Então, entendido isso, se você não fez aquela configuração que eu mostrei nas aulas anteriores, então você vai lá na aula anterior e assiste a aula de configuração do Instagram. Então você vai lá, clica lá e vê lá o que eu coloquei lá para você estar configurando o seu Instagram. Após você ter criado esses públicos, você vai criar basicamente esses 4 públicos aqui personalizados, porque eles são mais importantes, os outros não tem muita importância aí para você, você cria aí apenas esses 4 públicos. Então após ter criado lá aqueles públicos, você vai perceber que seus públicos vão ficar criados aqui para você. Agora a gente vai para um outro tipo de público, que é o público semelhante, ou seja, é um público semelhante àquele público personalizado que você tem. Então, por exemplo, você seleciona um público de envolvimento do seu Instagram. Então, basicamente, o que aqui o gerenciador de anúncios vai fazer? Ele vai buscar públicos semelhantes àquele lá de envolvimento do seu Instagram. Então, para você criar esses públicos semelhantes, é muito simples. Você vem aqui, seleciona o público que você quer criar, o público semelhante. Então, por exemplo, vou criar aqui do envolvimento nos últimos 180 dias. Então eu venho, seleciono e após isso eu venho aqui, ó, clico nesses pontinhos e crio o público semelhante, criar semelhante. E ele vai criar um semelhante para mim. Aqui dentro dessa aba, você deixa 1%, você deixa aí 1%. Aliás, não vai deixar 1% para mim porque eu acho que eu já tenho esse público criado. Mas você deixa 1% e clica aqui, ó, criar público. Esse público semelhante ele dá por 2 nomes. Ele pode aparecer para você como público lookalike ou público semelhante. Se aparecer para você lookalike, é a mesma coisa que semelhante. Então, você não precisa ficar preocupado com isso. Apareceu lookalike ou semelhante, é a mesma coisa. Então, só repetindo aqui para você entender como que você cria o público semelhante, é o seguinte, você seleciona aqui o público personalizado, que você quer criar o público semelhante, você vem aqui, nesses 3 pontinhos, criar semelhante. Clica em criar semelhante, deixa 1%, deixa aqui 1% e clica em criar público. É importante você sempre criar públicos semelhantes para você.
De preferência, públicos semelhantes de públicos personalizados que você tenha, mas que seja um público de qualidade. Quanto menor o público que você tem personalizado, quanto menor o público e você criar um semelhante desse público, pior vai ser. Mais ruim vai ser o seu público semelhante. Mais pessoas desqualificadas, o gerenciador de anúncios vai trazer para você. Quanto maior o público personalizado que você tem e quanto maior qualidade naquele público personalizado que você tem, melhores vão ser os públicos semelhantes que o gerenciador de anúncios vai trazer para você. Então, se você tem lá no seu público personalizado 10 pessoas e você querer lá criar um público semelhante, tenha em mente que o seu público semelhante vai ser bastante ruim. Lembrando que o gerenciador de anúncios indica você ter no mínimo 50 pessoas para você aí criar um público semelhantes que tenha um pouco ali de qualidade. Então tenha em mente isso. Para o seu público semelhante ser um público bom, o seu público personalizado que você está criando esse público semelhante também tem que ser um público grande e tem que ser um público bom. Se for um público grande e for um público ruim, então o seu público semelhante também vai ser ruim. Não basta apenas ser um público grande, tem que ser um público bom. A preferência é ser um público bom. Lembrando que esse público semelhante é um público frio, ele é um público frio, são de pessoas que não te conhecem, mas são públicos semelhantes àqueles públicos quentes que você tem. Então, para você criar o público semelhante, é simples assim. Você seleciona, depois clica lá nos 3 pontinhos e criar público semelhante. Após isso, você vai vir aqui, ó, público de anúncio especial. Ignora, não precisa selecionar isso aqui, não precisa mexer nisso aqui, porque isso aqui são mais coisas, são outro tipo de anúncios, são anúncios mais para questões públicas. O que é esse público salvo? Esse público salvo vai ser o público onde você vai criar os públicos de interesse. Então aqui você já criou o público de pessoas que se envolveram com o seu site, que se envolveram com algum vídeo seu, que se envolveram com o seu Instagram. Você já criou o público semelhante desse público quente que já se envolveu com alguma coisa sua e agora você vai criar aí o público de interesse, ou seja, pessoas que são interessadas em determinados assuntos. Então você vai clicar aqui, ó, público salvo. Clica nele, vai abrir essa abinha aqui para você. Aqui, primeiramente, você seleciona, você cria para você um nome. Lembrando que o nome tem que ser de fácil identificação daquele público. Então, por exemplo, vou criar aqui o nome Interesses Micropigmentação. Então, dentro desse público vai entrar pessoas que estão interessadas em micropigmentação. Então, quando eu olhar para esse público, eu vou saber que é um público de interesse e é um público de interesse de pessoas interessadas em micropigmentação. Após isso, aqui em público personalizado, você vai deixar em branco, você não vai mexer. Você vai vir aqui, ó, idade, você seleciona a idade aí que melhor atende o seu público, que mais compra de você, que mais faz procedimento com você. Eu vou selecionar uma idade aqui fictícias. Você pode selecionar o gênero, homens, mulheres ou os dois. Aí basta você ver qual que você tem mais resultados, se você tem mais resultados com homens, se você tem mais resultados com mulheres. Então, por exemplo, se você for um salão de cabeleireiro, você pode selecionar aí homens. Se você for uma clínica lá, um estúdio lá onde você atende homens e mulheres, você pode deixar todos. Se você for uma clínica que atende apenas, por exemplo, mulheres, às vezes esse procedimento que você selecionou, a categoria que você selecionou é apenas para mulheres. Então você seleciona aqui apenas mulheres, porque às vezes se você selecionar homens, eles não vão se interessar, então você vai gastar verba à toa com homens. Então você deixa selecionado apenas mulheres, homens ou todos aí. Aí vai de você analisar o público que você quer criar aquele anúncio, para quem é direcionado esse público, para quem é direcionado esse serviço ou esse curso que você está querendo vender e você cria aqui, seleciona o gênero aqui. Após isso, aqui em idiomas você deixa dessa forma mesmo e você pode selecionar a localização aí também. Aí fica da sua preferência estar selecionando a localização. Por exemplo, você pode colocar aqui São Paulo, pode colocar Rio de Janeiro, pode colocar Minas Gerais. Você pode selecionar a localização aqui também desse público. Nesse direcionamento detalhado, você vai começar a selecionar aqui o seu público. Então você pode fazer o seguinte, você pode colocar aqui, por exemplo, como o nosso público aqui vai ser de interesse de micropigmentação, a gente pode colocar aqui, por exemplo, dermopigmentação. Selecionei dermopigmentação. Ah, Henrique, eu não sei outros tipos de interesse. Você pode vir aqui, ó, sugestões. Quando você clicar em sugestões, o próprio gerenciador de anúncios vai dar sugestões para você. Então tem aqui salões de beleza, sobrancelha, lábio, beleza, cosmético, pele, rímel, estética. Então que vai ter várias opções para você.
Como o seu público é de interesse de micropigmentação, é bom você selecionar interesses mais específicos à micropigmentação. Então, por exemplo, se você colocar aqui, por exemplo, rímel, não vai ter nada a ver. Se você colocar aqui, por exemplo, facial, não vai ter nada a ver. Então você pode colocar aqui, por exemplo, sobrancelha, você pode colocar lábio, você pode colocar delineador, você pode colocar... Aí você vê aí os que mais agregam aí a essa categoria que você selecionou do público de interesse. Então aqui eu estou falando para o gerenciador de anúncios o seguinte: eu quero públicos que tenham interesse em delineador, tenham interesse em dermopigmentação, tenham interesse em lábio, tenham interesse em sobrancelhas. Então, quando você criar um anúncio com esse público, o gerenciador de anúncios vai procurar pessoas que tenham esse tipo de interesse. Então é dessa forma que você cria aí o seu público de interesse. Aqui em conexão, não precisa mexer, pode deixar desse jeito aqui mesmo que está. Adicionar um tipo de conexão, pode deixar do jeito que está. Após isso, ter criado isso daqui, você vai clicar aqui ó, em criar público salvo. Quando você criar em público salvo, você vai ter criado aí esse público de interesse. Então quando você for criar lá os seus anúncios, você já vai ter todos esses públicos criados para você criar lá as suas campanhas. Você não vai precisar criar lá dentro das suas campanhas. Você já vai ter todos eles criados e é só você fazer aí o seu anúncio. E uma coisa que eu queria frisar com vocês: não crie apenas públicos com dia determinado. Por exemplo, 45 dias, 60 dias. Não crie apenas um público. É importante você criar um público para cada dia. De preferência nos últimos 30 dias, de preferência nos últimos 45 dias, 60 dias, nos últimos 180 dias, nos últimos 365 dias. Eu vou deixar na descrição dessa aula um bloco de notas com todos os públicos que você tem que criar, para você ter um público mais amplo possível aí dentro do seu gerenciador de anúncios, para que quando você criar os seus anúncios, você tenha uma variedade para você selecionar, para que você possa ser mais específico possível e para que você tenha um rendimento, para que você tenha um resultado ainda maior com as suas campanhas. Então vou deixar na descrição todos os públicos que você tem que estar criando aí dentro do seu gerenciador de públicos, aqui dentro do seu gerenciador de anúncios. Então, após ter terminado essa aula, vai na descrição, veja todos os públicos que você tem que criar e cria aqui dentro do seu gerenciador de anúncios.